Informação divulgada pela CNN Portugal é que Di Maria não fica no Benfica e ficará livre no mercado. E eu começo o vídeo com uma pergunta. Você, torcedor rubro-negro, traria Ángel Di Maria para o Flamengo? Contrataria de graça o jogador argentino? Já começa comentando. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. Canal Flazoeiro, eu estou chegando com tudo na tarde desta segunda-feira, uma semana que começou agitada no Flamengo e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, na humildade e na moral, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, meu camarada, minhas camaradas, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. É muito importante para o nosso trabalho, também muito importante para o nosso crescimento, que você se inscreva no canal. Então, se você não é inscrito, se inscreve, acione o sino da notificação, deixa o like, vamos às notícias do Flamengo, tem muita coisa para falar. Já vou começar o vídeo falando sobre Ángel Di Maria. A informação que saiu na CNN Portugal é que o jogador não fica no Benfica para a próxima temporada, que ele vai sair na janela de transferência agora e que ficaria livre no mercado. Por isso que eu comecei o vídeo já com essa informação, porque o Di Maria é um jogador, óbvio, que não aguenta jogar 80 jogos por ano no futebol brasileiro, mas pode ser útil ao Flamengo aí para alguma coisa. Vale lembrar que esse ano tem Copa América, e aí o De La Cruz, se o De La Cruz vier, né, o próprio Arrascaeta, jogadores do Flamengo vão desfalcar o Flamengo por 9 rodadas do Campeonato Brasileiro. Mas, Flazoeiro, o Di Maria, ele é convocado também constantemente para a seleção argentina. Será que ele está dentro do próximo ciclo do Scaloni? Não sei, pode ser que sim, até porque o Messi deve ser a última competição do Messi, mas aparece como uma opção ao Flamengo, caso o Flamengo queira, se de fato o jogador sair do Benfica e ficar livre no mercado. Eu queria saber de você. Você traria ou não traria Ángel Di Maria para o Mengão? O que você faria? Coloca nos comentários aí, eu quero saber a opinião, vou ler a opinião de todo mundo, e lembrando que toda opinião também, ela é muito respeitada. Bom, mudando de assunto, falar agora sobre a saída do goleiro Santos, que está cada vez mais iminente. Hoje de manhã eu trouxe a informação do interesse do Grêmio, e à tarde saiu uma informação que Joe Testor quer o Santos no Botafogo. Vou explicar a vocês qual é a real situação de tudo isso. Acontece que o Lucas Perry, que é o goleiro titular do Botafogo, está de saída. O Gatito tem aquele problema, não aguenta jogar 80 jogos, já está também assim, de uma fase para final de carreira, teve as questões das lesões e não é o goleiro titular mais do Botafogo há muito tempo. Uma indicação e uma aprovação do técnico Thiago Nunes é o goleiro Santos do Flamengo, sem espaço no Mengão desde março, quando perdeu a titularidade na época para o goleiro Matheus Cunha, antes ainda da chegada do goleiro Agostinho Rossi. O Santos deve deixar o Flamengo nessa janela de transferência. O Botafogo está interessado. E mais uma vez eu digo, o técnico Thiago Nunes aprovou a contratação do Santos e já teve uma primeira conversa entre Joe Testor e o Botafogo e o goleiro do Flamengo. Vale lembrar que o Joe Testor, apesar de ser um rival do Flamengo, ele tem uma boa relação com o presidente Rodolfo Landim. Inclusive, quase que ele conseguiu, na época, levar o João Gomes lá para o Lyon, ao invés do João Gomes ir para o Nottingham Forest da Inglaterra, onde ele joga ainda hoje. O Joe Testor, ele tem um bom relacionamento com o Landim, o que poderia facilitar essa negociação, que poderia facilitar a saída do goleiro Santos para o Botafogo de Futebol e Regatas, que vai perder aí o Lucas Perry. O Joe Testor comprou o Lucas Perry para o Lyon da França. O Joe Testor é assim, ele compra, ele vende para ele mesmo, é uma figuraça. E aí o Santos pode ser aí que tenha novos ares, né? E vai respirar esses novos ares no Botafogo. Bom, mudar de assunto aqui agora. Que vergonha que passou esse tal de Sete Câmara, dirigente do Atlético Mineiro. Que vergonha que passou ele. Abre aspas aqui para ele. A vitória espetacular do Atlético Mineiro sobre o São Paulo tem que ser muito valorizada.
Principalmente porque alguns jogadores do São Paulo pareciam estar jogando uma final de campeonato. Espero ver esse mesmo empenho contra o Flamengo, a conferir. 7 câmeras, cara, que besteira que esse cara tá falando. Que bobeira que esse cara tá falando. Ele tá dizendo que os jogadores do São Paulo não deveriam correr contra o Atlético Mineiro. Ele tá dizendo que os jogadores de São Paulo deveriam jogar de qualquer jeito, que a camisa do São Paulo não é a camisa importante, que o São Paulo não é um dos maiores clubes do Brasil, com uma equipe que já ganhou 3 mundiais de clube. Que isso, cara? Isso é um absurdo. Ele queria o quê? Que o São Paulo não jogasse contra o Atlético Mineiro? Que o São Paulo tomasse uma goleada, uma sacolada do Atlético Mineiro para vir falar um negócio desse? Aí é o que eu falo. Quem levantou essa bola? Quem levantou essa bola de bicho, de mala branca, de tudo, foi o André Rizek. E aí é o que eu falo, tem que se ter muita responsabilidade. Não se falava nisso nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Aí o André Rizek, na Sport TV, ele levantou essa bola e depois que ele falou isso, cara, começou. Teve uma situação com o América Mineiro também ontem, que teve até jogador que foi lá, se pronunciou e tal. E agora o Sete Câmara, ex-presidente do Atlético Mineiro, vai lá e faz um escândalo danado, falando que quer ver e tal. Cara, bobeira, besteira, tá falando besteira, tá vacilando, desnecessário o que você está fazendo, Sete Câmara, desnecessário o que você está fazendo. Bom, vamos mudar de assunto. Bom, falar agora sobre a situação do Léo Ortiz, porque o Flamengo começa a ter um concorrente, mais um concorrente, né, na disputa pela contratação do zagueiro do Red Bull Bragantino. Vale lembrar que com a saída do Rodrigo Caio, o Flamengo vai ter que contratar um zagueiro. Isso é um fato. O Flamengo tem que ir para o mercado, tem que contratar um zagueiro, e o nome aí é o Léo Ortiz, que vem sendo já sondado pelo Flamengo há algum tempo, e é um nome de um interesse comum dentro do Flamengo, uma aprovação comum também dentro do Flamengo. Vamos falar de informação. A informação é que ele não deve permanecer no Bragantino. O próprio Red Bull Bragantino já está meio que ciente disso, que ontem teria sido a despedida dele lá no Nadir Abichedi. Claro, uma despedida não anunciada, mas uma despedida. Amanhã o Bragantino, amanhã não, quarta, o Bragantino joga contra o Vasco em São Januário. Então, assim, a informação é que o Mônaco da França também entraria na disputa com o Flamengo pela contratação do Léo Ortiz. Léo Ortiz é interesse do Mengão, já tem a situação do Galatasaray, que vem ali correndo por fora, que vem tentando alguma coisa por fora, e agora o Mônaco da França também estaria interessado na contratação do jogador. O Flamengo tem que ficar atento, se quiser realmente, esse cara vai ter que correr, vai ter que, como diz um ditado quase que popular, né, meter marcha para poder ter esse atleta. É um cara que pode ser bom para o Flamengo na próxima temporada. E outra, o Flamengo já perdeu o Rodrigo Caio, ainda pode perder o Pablo e ainda pode perder algum outro zagueiro nessa janela de transferência. Então, assim, tem muitas coisas para acontecer. O técnico Tite não deu folga à equipe. Todo mundo treinando, todo mundo correndo, visando o jogo contra o São Paulo na quarta-feira. É o último jogo do Flamengo no Campeonato Brasileiro. É um jogo importante. Por quê, Flazoeiro? Apesar do Flamengo não ter mais risco de ficar fora da Libertadores, o Flamengo, quanto melhor, né, o posicionamento, melhor é a premiação. E aí é aquilo. Infelizmente não veio o título, tem que pelo menos brigar a melhor premiação. Nesse momento, o Botafogo tem 64 pontos. É o 5º colocado, é o primeiro time a disputar a pré-Libertadores. No caso, se o Botafogo ganha e o Flamengo perde, o Botafogo vai a 67 e o Flamengo vai para 5º colocado. Então, assim, para o Flamengo é ruim. Também tem o Grêmio, que tem 65 pontos, e aí o Grêmio vai enfrentar na última rodada... O Grêmio enfrenta quem, gente? O Grêmio enfrenta o Fluminense no Maracanã, um jogo que também não vale nada. Então, assim, é importante o Flamengo ganhar, porque dependendo do resultado do Atlético, o Flamengo ele consegue atingir ali a vice-liderança e melhorar a questão da premiação. Por isso, o técnico Tite não deu folga, todo mundo trabalhando hoje no Ninho do Urubu, correndo, fazendo trabalho, e amanhã tem viagem. Eu gravo de manhã aqui, ó, parto para São Paulo também, vou para São Paulo para poder acompanhar o Flamengo. Óbvio, é a última rodada do Campeonato Brasileiro, eu acompanhei o Campeonato Brasileiro todo, faltei apenas um jogo esse ano, que foi a partida contra o Cruzeiro, porque eu estava operado, mas a gente não costuma faltar jogos, a gente vai a todos os jogos, sempre mantendo vocês muito bem informados. Então, amanhã, a gente grava de manhã e parte para São Paulo, tá certo? O Arrascaeta fez uma postagem pedindo
para que os jogadores tenham mais tratamento mental, né? Tenha mais tratamentos psicológicos. Infelizmente aconteceu aí uma situação com um jogador e ele postou, né, isso. A saúde mental deveria ser prioridade em todos os clubes do mundo. Então a Arrascaeta pedindo aí, fazendo um alerta, né, pela saúde mental dos jogadores. Bom, eu vou ficando por aqui, galera. Se você não é inscrito no canal, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, é importante pra gente que você se inscreve, você não paga nada por isso e ajuda bastante no nosso canal, beleza? Muito obrigado por tudo, valeu, galera, tamo junto, vocês já sabem, é nóis. Valeu!